Começa agora, pela Rádio Catedral FM, programa Ágape Solidário. Bem-vindos e bem-vindas ao Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, que é apoiado pelo SUSCOM, Programa Interdisciplinar de Extensão Universitária e Ação Comunitária da PUC-Rio. Sou Thiago Cochrane, estagiário audiovisual do Departamento de Teologia, e ao meu lado está o Rodrigo Policiano, analista de comunicação do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E hoje a gente vai tratar de um tema extremamente importante: a segurança alimentar. Para nos auxiliar nessa conversa, temos aqui dois convidados extremamente importantes e especiais. Ao meu lado agora está o Júlio Mendes, doutorando em Serviço Social pela PUC-Rio e também assistente social da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aqui ao lado de Júlio está a Noranei Souza, assistente social da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, gente, sejam bem-vindos, Júlio e Noranei, e acho que dou a palavra para vocês. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos aqui bater um papo desse tema super importante, né? E aí vamos chamar a atenção para essa temática, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, né? A minha colega Noranei, acho que tem muita coisa para contribuir, eu vim aqui só para acompanhar ela. Então, já começando. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sim. Eu já tô ficando freguesa da casa, né? Já o segundo programa conosco. Então, assim, é um tema bem pertinente, né? Porque nesses tempos de dificuldades das famílias, a insegurança alimentar é o tema que mais a gente está discutindo atualmente, né? Esperamos poder estar respondendo à altura aqui as expectativas de vocês. A gente tem duas feras aqui na bancada, né, na mesa, e é um prazer revê-los pessoalmente. A Noranei e o Júlio, tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? É um prazer estarmos aqui. E a primeira pergunta, né, que é curiosidade que nós temos aqui, né, a gente fala aqui da segurança alimentar, de tudo mais, mas o que justificou isso foi a presença de vocês no CONSEA. E aí, é uma siglazinha e tal. Vocês podem, né, qual dos dois, podem explicar para nós essa sigla CONSEA, qual o sentido e para o que serve, o que vocês fazem lá no CONSEA, só para a gente começar as pessoas entenderem o porquê da temática segurança alimentar, vicariato social, o que tem a ver, mas vamos começar com o CONSEA. Ok, então, CONSEA é a sigla que significa Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é conselho paritário que tem composição de membros da sociedade civil e membros dos governos. E aí existe tanto na esfera federal, estadual e municipal. Eu e a Noranei somos conselheiros representando a Arquidiocese, no nome da sua pessoa jurídica, Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. Então, pela gestão atual, que é 2022, né, da 2024, a Mitra se inscreveu, preenche todos os requisitos. Por que preenche? Porque é uma instituição que trabalha no combate à insegurança alimentar. Então, reconhecidamente, assim como outras instituições, né, que temos lá. E aí esse conselho é composto no município do Rio, ele é composto por 2/3 da sociedade civil e 1/3 do Estado. Então a gente está lá compondo o CONSEA na cadeira da Mitra, no Conselho Municipal. Então é isso. CONSEA é essa sigla, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Sim. E eu gostaria de perguntar, quais são as principais funções, quais são as responsabilidades que o CONSEA tem em um município? Então, são muitas, né? Assim, monitorar e propor políticas públicas de combate à insegurança alimentar. Por exemplo, estar atento à questão da alimentação nas escolas, principalmente das crianças e adolescentes, né, no modo geral. Tá entendendo como é que está acontecendo a questão da produção e abastecimento e também escoamento da produção de alimentos, hortas comunitárias, toda a cadeia produtiva da questão da alimentação. A qualidade desses alimentos também. O que está indo para a mesa da população, como é que estão desde o plantio, a colheita, toda a cadeia alimentar. Então, assim, é um conselho que fiscaliza, mas ao mesmo tempo também propõe
e monitora se as políticas estão sendo implementadas nessa área de segurança alimentar, que é um tema tão, como a Arlene falou, tão importante que foi o tema da campanha da fraternidade desse ano, a fome. Isso, né? Então, assim, é algo muito importante, muito urgente. E aí o conselho, né, os conselhos são órgãos de controle social. E aí, com ser órgão de controle social, é interessante que né, são conselheiros, né, são paritários, tem sociedade, tem Estado, para poder ter um controle com isenção total. E, realmente, se tiver algo de errado, tem que ser colocado, tem que ser discutido, tem que ser corrigido. Entendeu? E aquilo que está dando certo tem que ser replicado por o maior número de espaços e instituições possíveis. Então, o Conselho hoje tem 16 instituições da sociedade civil. Só da sociedade civil são 16 instituições. Né, com titulares e suplentes. Então é um órgão bem representativo, talvez desde agricultor familiar, pequeno agricultor, até, por exemplo, a Mitra, que é uma instituição que trabalha com isso. Então, tem segmentos de comunidades que são ribeirinhas, quilombolas, tem segmentos de instituições religiosas, como é o nosso caso, tem segmentos de produtores, tem, por exemplo, pessoas que compõem lá o CONSEG, que são de faculdade de nutrição, são técnicos na área, né? Então tem a universidade que representa. Então, é um conselho heterogêneo, composto, e que está ali se reunindo voluntariamente, ninguém recebe para estar ali, voluntariamente, para trabalhar a questão e para mais do que trabalhar, lutar pela questão da segurança alimentar, né? Hoje a gente tem um dado importantíssimo, né? O Brasil voltou para o mapa da fome nos últimos anos. Infelizmente. A gente tem 30 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil. 30 milhões. É muita coisa, né? Então, daí a gente... Rio de Janeiro, você tem um percentual? Vocês têm a noção? A gente não tem um percentual porque esse número ele mudou muito. Então a gente está atualizando, para não dar um dado errado aqui. Está atualizando, e aí mais pra frente a gente vai falar que esse ano é um ano muito importante, que é ano de conferência de segurança alimentar. Então vai ter vários especialistas, está discutindo esse tema justamente para propor políticas nesse sentido. Então, um tema tão importante, um conselho que é heterogêneo. Muito bacana. Que é um espaço que precisa ser ocupado, e a Mitra está ocupando esse espaço com... E esse conselho, Júlio, como que é selecionado? Como que as pessoas chegam até esse conselho? Como que é formado, né, esse conselho do Conselho? Então, como eu falei, a gente está na gestão 2022-2024, ano que vem já seria o ano para de novo ter a nova composição. Quando chega perto, o Conselho lança o edital, chama edital de chamamento para as instituições e representações se inscreverem para compor. Legal. Aí as pessoas mandam a documentação comprovando o trabalho realmente com esse segmento há tantos anos, tanto a documentação comprobatória prevista no edital, para um dia de uma assembleia, na assembleia as pessoas se apresentam e pelos presentes da assembleia, que já são membros do conselho, estão ali habilitados a concorrer à eleição, votam na próxima gestão. Então é democrático, é aberto e é totalmente aberto à sociedade. Então, membro da sociedade civil, né, a pessoa que tem lá essa horta comunitária, ou é produtor mesmo, né, que assim, não que a horta comunitária não seja produtora mesmo. Você vê exemplo de horta comunitária na cidade, são verdadeiros produtores mesmo, né, mas são algo mais voltado para aquela comunidade. Mas produtores, pessoas que trabalham, ou então que se interessem, né, pela temática da segurança alimentar, fique de olho nos editais e podem estar mais juntos, né? Se perceber que se enquadra lá, porque tem os pré-requisitos, né? Então a Mitra preencheu todos os seus pré-requisitos para estar lá. Se perceber que se encaixa, só mandar a documentação dentro do prazo, aí é deferido ou indeferido. Se você cumpriu tudo, você deve ser deferido, tá habilitado a ser candidato no dia da Assembleia a fazer a votação. Muito legal. É interessante porque esse tema é tão importante, é tão difícil. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios que são enfrentados pela Conselho e como que ela busca essa segurança alimentar e nutricional. Quais são? Os desafios são muitos, né? Sim, claro. Muitos, porque nem todo mundo entende o papel, né, do conselho. Como o Júlio falou anteriormente, é um espaço de controle social. E o que você entende de controle social? É onde você vai mostrar para a sociedade que a falta, né? O que você tem de déficit, no caso, é o alimento. E o Conselho vem fazer esse papel, né, por políticas públicas, né? Nós vamos, não vou dizer brigar, mas a gente vai, agora, como o Júlio falou, nós vamos ter a pré-conferência e a gente vai fazer um levantamento
né? Vai ter várias pessoas levando a discussão, né, desse déficit, né, de alimentos que a gente tem no Brasil. Especificamente, a gente vai estar abordando o município do Rio de Janeiro. Uhum. E os desafios são muitos. Então, como que a gente vai falar de alimentação escolar, de qualidade? Sim, Complicado. Que o Conceia, ele também vem mostrar, por conta também da academia, né, de nutrição, a necessidade de um alimento de qualidade e quantidade. Né? Então, muitas vezes a escola leva um alimento processado. E aí já não é bom. E a gente, fazendo parte do Conceia, você pode fazer essa fiscalização. Que tipo de legal. alimentos estão levando para as escolas? Qual é a quantidade? Que alimentos são esses que as crianças estão consumindo? Que muitas das vezes são alimentos de péssima qualidade. E uma política pública do Brasil, né, é levar um alimento de qualidade para essas crianças, Sim. que muitas das vezes não é obedecido. E o Conceia vem fazer esse papel também, né, de fiscalização. E assim, e também motivar os agricultores, né, que nós temos no nosso município, né, de como distribuir esse alimento, para quem vai distribuir esse alimento. E assim, no momento, Franco, aqui com vocês, assim, nós estamos engatinhando no Conceia, né? Vai fazer um ano que a gente entrou, eu penso assim, para não falar bobagem também, nós estamos assim conhecendo esse espaço, que eu penso que é de extrema importância, né, para nós. Uma instituição religiosa que faz um belo trabalho em relação à segurança alimentar. Porque nós promovemos essa segurança alimentar. Nós levamos, não a insegurança, nós promovemos a segurança alimentar com as cestas básicas que são distribuídas nas paróquias. E aproveitando, né, você falou sobre essa questão da cesta básica nas paróquias, é muito legal até voltar um pouco no tempo, né, porque está bem próximo ao momento pandêmico, como que o Vicariato Social chegou, né, um dado que eu tive, né, ali junto com vocês da equipe de serviço social, o quanto vocês, né, da equipe do CELS aqui, desculpa, CELS, gente, é a equipe do serviço social aqui da Arquidiocese, que a gente, entre a gente fala e aqui tá no escutando de repente não sabe. Abrevia. E, cara, vocês chegaram em locais que o próprio Estado não conseguiu chegar. Vocês assistiram pessoas, né, ajudaram pessoas, principalmente nessa questão da segurança alimentar. Então, eu queria deixar uma perguntinha, né, fazer essa pergunta, que a gente tá falando que segurança alimentar, de repente quem não escuta aqui, mas calma aí, a segurança, a alimentação tem segurança, como que funciona isso? Sim. Então, o que exatamente, né, significa esse termo? Então, eu fiz até uma colinha aqui para a gente não se perder, porque temos tempo. Então, direito a todos, acesso regular e permanente a alimento de qualidade e quantidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Caramba, bonito, hein? Então, isso, se você for pesquisar, a fala é a mesma, todo mundo. Então, assim, até a gente está falando de alimento escolar, na alimentação infantil. Isso, então, que alimento de qualidade e qual é a quantidade? É suficiente para essas crianças terem uma boa alimentação nesse contexto escolar? Eu vejo que não. Algumas pessoas falam, a realidade de algumas escolas, às vezes não tem nada mesmo e a criança vai e volta sem nada, né? A gente vê que nem sempre é o legal, nem toda instituição escolar, municipal ou estadual, tem uma alimentação correta, como você falou, ou às vezes é processado e aquilo não é seguro para aquela criança em relação à saúde e tudo mais, né? E muitas vezes é a única alimentação que aquela criança vai ter naquele dia. É verdade. Muitas comunidades. E aí eu gostaria de até te falar, você já está falando da parte da falta de acesso a esses alimentos, e como que essa falta de alimento impacta na vida das pessoas e até nas comunidades, tipo, em situações de vulnerabilidade social? Na saúde. Sim. Na saúde mental, na saúde cognitiva, né? As crianças podem ter problemas de fala, de locomoção motora, por conta
do agravamento, né, da falta do alimento. Sim. A criança pode ter anemia, pode ter outras doenças que podem acarretar elas virem até morrer, até a morte delas. É sério, gente, esse negócio de segurança alimentar. Então, gente, você que está aí nos acompanhando pelas redes da Rádio Catedral, né, e também através da Web TV Redentor e através do YouTube da Rádio Catedral, né, a gente vai fazer um intervalinho, mas o Rodrigo falou lá da pandemia e tal, como é que foi isso? As nossas redes sociais, tanto Facebook, quanto Instagram, quanto YouTube, tem os trabalhos feitos pelo Vicariato, que é Vicariato Social RJ. Então procura lá no seu Instagram, no seu Facebook, as nossas redes sociais, que você verá esse trabalho e outros trabalhos que o Vicariato tem feito ao longo desses anos. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Ágape. Voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos com mais um programa do Ágape Solidário. E no bloco anterior a gente estava falando sobre a insegurança alimentar e na parte da saúde e na parte mental das pessoas. Eu queria saber um pouco mais como que a falta desses alimentos pode afetar o desenvolvimento e até o desenvolvimento educacional das crianças.
Então, essa é uma ótima pergunta. Assim, já tem estudos, né, artigos científicos, estudos, pesquisas que comprovam que crianças que não têm uma alimentação correta e saudável têm um desenvolvimento muito mais lento do que crianças que têm. Então a gente percebe a importância, como a Norane falou, da escola pública, né? A gente sabe que qualquer pessoa, minimamente para conseguir se manter ativa durante o dia, precisava de no mínimo daquelas 3 refeições. Então, café da manhã, almoço e janta. É mais do que isso, né? Mas isso é o mínimo, né? E aí, como a Norane falou, a gente sabe que a maior parte, né, das crianças das escolas públicas, por exemplo, a única refeição que elas têm é quando elas estão na escola. Por isso também concomitante a essa questão da alimentação, a defesa que muitos têm que as escolas deviam ser ensinos integrais, né? Onde que as crianças pudessem fazer as 3 refeições na escola. É isso. E aí, isso aí, na parte neurocientífica, também já foi comprovado que o entendimento, até o raciocínio, também depende aí da qualidade da alimentação. Não é só estar alimentado, é o que você consegue se alimentar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alimentos ultraprocessados, por exemplo, a gente não estava na gestão, mas já ouviu falar quando a gente chegou no Conselho de denúncias de alguns espaços onde que estavam servindo para as crianças em escolas, não vou falar o nome da marca, né, mas Guaraná Natural, desses aí mais conhecidos. Entendi. Que é um alimento que não é recomendado. Que é processado, cheio de exatamente, açúcar, industrializado. Então, isso nunca poderia substituir por exemplo, um suco da fruta natural. Sim. Claro, então, essa questão, aí assim, o abalo, aí você percebe, por exemplo, você pode pegar 2 crianças da mesma idade, né? Uma que se alimenta com as refeições corretas e outras não, você vai ver na parte de desenvolvimento corporal. Sim, tamanho, crescimento e tudo mais. E aí na parte mesmo cognitiva, mais ainda. Então, o afeto ela é em todos os níveis que você possa imaginar no impacto de uma pessoa. E na criança mais ainda. Por quê? Porque a criança está desenvolvendo todos os seus organismos, né? Sim. Então a alimentação é fundamental. Por isso que aí quando a gente fala mesmo de criança, né, de bebê, assim que nasce, o Rodrigo tá aí né, nesse barco aí. Por que o leite materno ele é completo? Então até aquela idade se recomenda o leite materno por causa dessa questão do desenvolvimento daquela criança, daquele ser humaninho, né? Que acabou de nascer. Agora, conforme vai crescendo, precisa de começar a receber outros tipos de nutrientes, outras proteínas, outras vitaminas. E aí onde a gente vê onde a falta, né, desses alimentos, o que pode causar impacto na vida toda da pessoa. Você falou algo muito interessante aí, Júlio. Eu vejo, né, eu venho, né, e moro ainda numa realidade de favela. Mas graças a Deus, né, eu e minha família, a gente tem uma situação equilibrada. E eu vejo também o quanto que o leite materno, assim, a alimentação também com os pais, a gente está falando muito de criança, mas e o pai e a mãe, né? Eu vejo o quanto isso também provoca, que assim, eu vejo algumas crianças que nasceram na mesma faixa etária ali, mas eu sei que infelizmente o pai e a mãe não têm a mesma possibilidade de alimentação como outros pais e mães. Aí eu fico comparando as crianças, cara, até a questão do leite materno e tal, questão, né, o leite dessa mãe é melhor porque a criança tá mais parrudinha, aquela coisa toda na favela, né? E eu vejo assim, caramba, como a segurança sempre fez. Agora eu comecei a viajar e a visualizar lá no território onde eu vivo, né? E como que é diferente, que aquela mãe que eu vejo assim, que caramba, essa mãe aqui se alimenta bem, tem oportunidade, né, de ter acesso a uma boa alimentação, e como que o filho ou a filha evoluem, né, em tudo, dentição, a reação à doença, que assim, né, que, principalmente a criança pequena que adoece rápido, aquela coisa, e fica boa rápido, graças a Deus. Mas você vê, quando aquela pai e mãe tem, né, então assim, a questão da segurança alimentar, a gente está falando da criança, mas também eu acho, né, que atinge a todos, né, acho que a família toda necessita dessa segurança, não é isso? Sim, com certeza. Você está falando especificamente da mãe, né, que produz o leite materno no seu organismo, da
Ney, que a mãe pode falar melhor do que eu, como é que ela vai produzir um bom leite materno no seu organismo se ela não se alimenta adequadamente, né? Então, por isso, assim, aqueles cuidados que quando está na parte da gestação a mãe precisa ter, né? Principalmente na alimentação. Uhum. Então, a gente percebe que está tudo interligado. Então, essa é uma questão que é um debate, como a gente fala, um debate que vai para além da questão da comida na mesa, do Sim. prato. Ela vai de como a gente chama, toda a cadeia alimentar e todas as discussões que a gente possa ter de questão de desigualdade social, como você falou da área da favela, a gente pode falar de qualquer área de periferia e tudo mais, mas assim, como é que é o acesso dessas pessoas ao alimento de qualidade, né? Primeiramente, a gente vai, como é que é o acesso ao alimento? Uhum. Segundo, como é que é o acesso ao alimento de qualidade? Que são duas etapas. Terceiro, como é que né? você consegue promover com que você estava falando das ações que foram desenvolvidas aqui, não que foram desenvolvidas na pandemia, mas que na pandemia ganhou foco de luz, e aí acho que outras instituições que não faziam isso no seu cotidiano somente chamaram a atenção e passaram a fazer, né? Então, aí é bem interessante como a questão da solidariedade não é muito forte no nosso país. Mas se chamou a atenção para um outro fato. Faltava a comida, se providenciou a comida para aquele momento, né, emergencial, aí percebeu que faltava também o gás para cozinhar a comida. Aí tinha pessoas fazendo o quê? Cozinhando como? Latinha de... lenha, se fosse de lenha tava até bom, né? Mas latinha de álcool, improvisando fogãozinho artesanal. Perigosíssimo. Claro, tanto para a questão mesmo, né, de poder explodir, Sim. mas o cozimento daquele alimento naquela latinha de querosene ou de óleo, aquele alimento não vai estar bem preparado, entendeu? Sim. Então, jogou aí um holofote a essas questões sociais, né? Tão importantes, tão urgentes, que dentro da pandemia ou fora da pandemia já estão aí. Já estavam aí e continuam aí. Então, que quando a gente fala de alimento, acho que chama mais atenção e toca mais no coração das pessoas. Sim. Mas que tem muita coisa Porque não adianta chegar ao alimento, né? Não é só chegar ao alimento. E aí que você falou várias etapas que são fundamentais para para alimentação na mesa, na escola dessas crianças. Mas aí que tem outra etapa que também é importante, a distribuição. Existe esse enfrentamento, dificuldades nessas distribuições? Então, a gente percebe, a Nora nem falou, a gente chegou há pouco tempo lá no Conselho, está se apropriando das discussões. Uma discussão é do pequeno produtor. Sim. Né? E aí como é que assim, o pequeno produtor compete com as grandes indústrias na distribuição? Transporte, escoamento da sua produção. Produzir, ele consegue produzir, não em grande escala, mas até porque nem a proposta dele não é essa. Produzir em pequena escala. E a gente fica pensando, qual que seria o ideal? É que a gente tá falando que o tempo todo de escola, né? Que acho que é bem bacana essa interface com a escola. O ideal seria que aquele pequeno produtor local fornecesse para aquela escola local, onde tivesse facilidade de fazer chegar a sua produção até aquela escola. Isso não acontece dessa forma, né? E quando tem esses desafios, esses problemas, acaba que, se demorar muito tempo, essa qualidade que foi do agricultor acaba dificultando e chegando a... E aí você tem uma série de burocracias também, né? Para que aquele pequeno produtor consiga se enquadrar as exigências do Estado para fornecer o alimento para a escola, que às vezes ele não consegue, ele não tem um caminhão que faz o transporte, ou ele não tem número X de certificações, então, e aí acaba que privilegiando as grandes indústrias processadas a fornecer a merenda escolar para a escola. Deveria que pensar numa maneira de facilitar com que pequenos agricultores ou pequenos produtores, né, a agricultura familiar, fornecesse o alimento para a escola mais próxima à sua horta ou a sua roça, digamos assim. Isso, entendeu? que a gente está acostumado. Sabe porque essa questão do pequeno produtor é interessante, porque houve antes da pandemia, né, um movimento, né, eu venho de gestão de restaurante, trabalhei muitos anos com restaurante, e essa questão do pequeno produtor, né, escoar, né, sua produção, né, vender, né, escoar no sentido assim, vender sua produção para aqueles, né, restaurantes, né. Tem você que nos ouve aqui na Rádio Catedral, se você trabalha com alimentação, né, hoje mesmo o rapaz que me traz de moto, ele falou, Rodrigo, eu vou trabalhar no que vem com comida, que eu vim aqui, vi isso. Então você que trabalha com alimentação, né, principalmente depois da pandemia, eu vi quantas pessoas tiveram que empreender, não falou que empreenderam, não, mentira, tiveram que empreender após a pandemia e empreendem com alimentação, que é algo que dá certo no Brasil.
né? Então, você que tem o seu negócio aí e tal, cara, procura no seu bairro, na sua região, esse pequeno produtor, essa pequena produtora que produz bem um alimento, né, muitas vezes até orgânico mesmo, bacana, né, para poder escoar. E eu quero aproveitar e fazer a próxima pergunta para Nora Day, porque eu descobri aqui que eu tenho uma especialista em gestão e políticas públicas. Ela tentou esconder de mim o papel ali, mas eu falei, já gravei, né, e tal. E a pergunta, Nora Day, essa. Quais são as principais políticas públicas voltadas para a promoção da segurança alimentar no Brasil? E, na sua opinião, né? Aí o Júlio também pode partilhar, responder. Essas políticas são efetivas? Então, nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é um programa. Tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimento Escolar, que a gente já comentou aqui, porque já tem esse programa, né? Ah, legal. E agora a gente tem o Bolsa Família, né, que também é um programa de segurança, não é só um programa de dinheiro, como todo mundo acha que é dar dinheiro pro povo, o pessoal ter vida fácil e ter filhos. Vamos explicar um pouco sobre isso? A questão alimentar do Bolsa Família? Então, o Bolsa Família veio para diminuir, né, a vulnerabilidade das famílias. E muitas vezes as pessoas pensam que o Bolsa Família é só para mãe ter mais filhos. Não, e tem todo um condicionante, né? O Bolsa Família eu penso assim, ele vem dar uma promoção para essa família, né? Tirar ela de uma situação de vulnerabilidade total. Sim. Porque com os condicionantes ela vai ter acesso à educação, à saúde, né? E muitos outros programas dentro do Bolsa Família que ele tem um leque de benefícios. Acesso à escola, acesso a... Tem vários convênios com faculdades para que as pessoas possam ter acesso às universidades gratuitas. Legal. Né? Tem vários cursos gratuitos que essas pessoas possam se empoderar, podem gerar renda. Tem alguns cursos de geração de renda para algumas mães. O que acontece é que muitas das vezes não dá tempo de levar essas informações. E, orgulhosamente, o nosso trabalho está fazendo isso. Com as famílias que são atendidas nas paróquias. A gente tem levado Explica pra gente, parceria com o CRAS, né, do território. Porque as assistentes sociais da Arquidiocese trabalham em diversos territórios. E a gente faz esse trabalho levando a palestra Direitos às Famílias, Direitos e Deveres das Famílias. Porque se elas têm o direito de ter acesso ao Bolsa Família, na verdade, antes do Bolsa Família, ela tem que fazer... Como você falou, tem as condições, né? E tem, primeira condição é procurar um equipamento público, se inscrever no CadÚnico. A partir daí, eles vão fazer um levantamento se aquela família tem condição de receber o Bolsa Família, que na maioria das vezes elas têm o condicionante de estar recebendo. E tem que ter acesso às crianças estarem na escola, estarem com o cartão de vacinação em dia, né? Podem fazer concurso público, eles podem ter isenção de concurso público se eles já têm uma certa informação, né, na área da educação. E eu penso que é um programa de avanço, né, pra gente aqui no Brasil. Sim. Pena que muitas pessoas não valorizem, né? E às vezes até a própria família. E a gente também não pode julgar a família que recebe o Bolsa Família se ela está gastando com outra coisa, porque a necessidade é de cada um. Sim. A necessidade é de cada um. Então não sou eu que vou falar, você não compra um ventilador porque o dinheiro do Bolsa Família é para você comprar o alimento. Mas se ela mora numa casa abafada, que não tem uma janela, qual é a prioridade dela naquele momento? É o ventilador? Sim. Então, muitas das vezes eles são... a gente não pode ter o julgamento, né? Não fazer o julgamento prévio daquela família, tem que conhecer. E nosso trabalho dentro das paróquias, no atendimento com as famílias, é levar essas informações. Que legal, tanto para os agentes, quanto para as famílias que são atendidas. E muitas das vezes, uma informação dada a um agente de pastoral, e esse agente de pastoral, como eu disse da outra vez, né? Ele passa para aquela família consegue um benefício, já é menos uma família que vai na paróquia pedir a cesta básica. Sobre igreja, né? Eu tive uma experiência e agradeço a vocês, porque eu fiz faço, né, ainda um trabalho ali no Complexo do Lins com jovens, né, dando aula de redes sociais, educação midiática e tal. E aí o trabalho foi feito em parceria com o CRAS.
né? Porque como eles não conseguiam chegar na comunidade, né, cria do Lins ali, e aí conseguimos trazer os jovens da comunidade e tal, que passavam por um colégio social, que é o CISA ali no Lins, é o colégio Centro Social Santo Agostinho, alguma coisa assim, né, se eu não estiver enganado. E aí foi bacana, porque a gente foi constatar o número de 35 crianças que eram a capacidade do curso para serem atendidas, e umas 30 não sabiam seus direitos. E muitas tinham direitos e condições para o Bolsa Família, né? O CRAS ficou muito alegre e tal. Agora até dia 29 a gente vai estar junto no projeto. O Banco da Providência fez um projeto agora com eles lá e tal, muito legal. Então vejo quanto assim, essa interdisciplinaridade, igreja, o CRAS, no caso, Estado, né, com a própria sociedade, o quanto funciona e o quanto dá certo, né? Acho que o Thiago tem uma pergunta para ser feita agora aí. Falando nisso, implementando no que você acabou de falar, eles não sabem por onde essa informação. Então eu tenho outra pergunta: como que a tecnologia se encaixa nessa utilidade para promover a segurança alimentar e assim combater a fome? Posso falar? Então, a gente vai percebendo assim que tá todo mundo tentando acompanhar a evolução, né? Sim, então, assim, existe já em alguns espaços, né? Por exemplo, a gente agora agora a gente está no processo de... Está até dialogando com essa pergunta do Rodrigo e a sua, sobre as políticas, né? A gente colocou em consulta pública um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, que todo município tem que ter, porque vem do nacional para o estado, por município. No município, há muitos anos, a gente estamos tentando aprovar esse plano. Legal. Né? E aí a gente chegou no momento, né, que aí, só contextualizando, o Conselho Nacional, ele voltou em 1º de janeiro desse ano. Ele tinha sido extinto, né? Pelo gestor federal anterior, e o gestor atual, no dia 1º de janeiro, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o Conselho Nacional. Com isso, a gente consegue voltar a falar de política pública de segurança alimentar, que até então no Brasil estava estacionado, porque não tinha um Conselho Nacional, né? E aí a gente no município conseguiu agora, há pouco tempo, né, colocar para a consulta pública. O que é uma consulta pública? Ouvir a população, o que ela acha do nosso plano. Legal. E aí como é que conseguiu fazer chegar até o maior número de pessoas possíveis? Via tecnologia. Link de aplicativos, né, aplicativos de conversas nas redes sociais, né? Criamos umas perguntas, mostramos as questões que o plano precisa alcançar, as metas que a gente tem que atingir. E aí, se não houvesse a tecnologia, talvez a gente não conseguisse o número de respostas que a gente teve, né, se não houvesse esse recurso tecnológico para a consulta desse plano. Aí agora a gente está sistematizando essas respostas para a gente poder ver os ajustes que precisam ser feitos para, em seguida, logo após a conferência, eu queria no último bloco falar um pouco da conferência, porque acho que é legal. Não, vamos falar. Saber do que é uma conferência e por que da importância de participar de uma conferência com esse tema, a gente conseguir enviar para o Legislativo, aprovar o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. O que é um plano? São ações, programas, projetos e políticas voltados para esse combate à fome ou à insegurança alimentar, com o nome técnico, né? E aí depois o executivo, no caso o prefeito, sancionar o plano. Então, olha como é que é importante. Todo um estudo que foi feito, todo um trabalho de muitos anos, muito anterior a gente que chegou agora, mas que através de um aplicativo de tecnologia, né, digital, pôde chegar a um número muito grande de pessoas que puderam opinar sobre isso. Então, esse é um caminho. A gente está se apropriando sobre isso também. E esse plano está em desenvolvimento. Então, vocês fizeram uma escuta popular, aí agora estão estão colhendo, analisando, né, essa escuta popular. Primeiro foram, assim, na elaboração que é anterior, bem anterior, há anos anteriores a nós, a gestão anterior, né, do triênio ano passado, que fez o levantamento de dados, estudos, diagnóstico, pesquisa, e aí no que tinha de informações anterior, nacional e estadual, elaboraram um plano, claro, específico para o município do Rio de Janeiro, e esse plano estava tramitando, né? A partir desse ano, a gente conseguiu fazer com que ele andasse a chegar ao ponto de fazer a consulta. Para que as pessoas opinem. Eu posso pensar assim, olha, eu acho que o principal é a gente investir mais nesse tipo de produção aqui. Aí a população responde para mim e fala assim, não, eu acho que o principal é
possibilitar que a gente consiga escoar, um exemplo aqui, para mais locais possíveis de difícil acesso a esses produtos com não agrotóxico. Entendi. Então a consulta ela serve para isso. Eu que estou aqui estudando e pesquisando, posso ter uma ideia do que eu pesquiso, o meu olhar, mas a pessoa que está lá sofrendo com aquela questão, ela vai me dizer, não é bem isso. Então a consulta é isso. Então, eu posso achar que eu sou o supra-sumo, fazer um plano e já levar para ser aprovado sem passar por uma consulta pública. Não. Acho que esse é um caminho legal. Muito legal. E só foi possível fazer. Podia chamar uma reunião, uma assembleia, né, na Câmara de Vereadores ou em qualquer lugar. A população vinha opinar aqui, vem aqui, vamos conversar aqui. Eu consegui reunir um número de pessoas. Mas com a tecnologia, a sua pergunta, eu consegui fazer com que chegassem locais inimagináveis. Então as respostas foram bastante interessantes num espaço de tempo curto que a gente tinha, mas que chegaram. Entendeu? Sim. E aí, para fechar o bloco com uma pergunta, né? A gente vai voltar, gente, calma aí, mas a gente vai só fechar o bloco com essa pergunta aqui. Vamos trazer para vocês irem pensando, e você em casa também pensar com o que eles podem responder, né? Qual a experiência de vocês, né? Essa questão da produção de alimentos e tal, da segurança, né? Como que a produção de alimentos pode ser mais sustentável? No Conceea, como que é falado essa questão da sustentabilidade, né, da produção de alimentos? Mas nos respondam no próximo bloco. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento e quer, né, opinar também, vai lá nas nossas redes sociais, Vicariato Social RJ, ou também onde está sendo transmitido, no Web TV Redentor, no YouTube da rádio, né, ou no telefone da rádio, aí liga aí, perturba a galera aí no telefone, no telemarketing. A gente volta já.
que nos escuta aí pelas rádios da Rádio Catedral, pelas ondas da Rádio Catedral, desculpe, né? E também pela TV Web e TV Redentor, né? A gente volta aqui com o programa Ágape Solidário. E a temática de hoje é segurança alimentar. Como a gente falou no início, a gente está aqui com Nora Ney, especialista em políticas públicas e tal. E Júlio Mendes, né, que é o nosso doutorando lá da PUC-Rio em serviço social. E tem uma novidade aí, né, do Conselho, estou sabendo. Né? Pode falar, Júlio? Fala aí. Qual a novidade do Conselho com o novo cargo que vocês assumiram aí no Conselho? A novidade... A gente está agora atualmente na gestão, né, que começou no final do ano passado, mas que a gente conseguiu só fazer a transição agora. E aí precisa fazer a mudança da presidência, né, de tanto tempo. E atualmente a gente está na presidência, a Mitra está na presidência, com a gente representando a presidência do Conselho. Então, até o final desse mandato, estaremos lá servindo nesse espaço aí. Não é um cargo, né, mas é uma função, né, que a gente está exercendo para ajudar a tocar um pouco aí essas questões. Então, mas é uma gestão compartilhada junto com todos os conselheiros, né? Não tem uma figura centralizadora, mas uma gestão entre todos os conselheiros. Não absolutista. Exatamente. Né? E também explicando. Mas que precisa dessa trabalho voluntário. E precisa dessa figura porque todos os conselhos funcionam dessa maneira, não é específico do Conselho. Então, eu do Conselho tem uma coisa muito interessante, porque apesar de ser um conselho paritário, eu já expliquei aqui rapidamente o que é paridade. Paridade é quando um conselho é composto tanto pelo Estado, representante, que o próprio prefeito, no caso do município, né? O prefeito ele nomeia diretamente aquela pessoa para ser conselheiro, representando no caso do Conselho, tem representante da Secretaria de Educação, tem de Saúde, tem dos diversos segmentos da assistência, do âmbito do organismo do Estado, e tem da sociedade civil. No caso nosso, como a sociedade civil ele é 2/3, então ele é o dobro do que tem no Estado, a presidência sempre é da sociedade civil. Legal. O Estado tem outros conselhos, nem concorre. Tem outros conselhos, eu posso citar aqui o da assistência, por exemplo, ele é alternância. Um período que está no conselho, na presidência é a sociedade civil, e outro período é o Estado. Entendi. No conselho não, só a sociedade civil. A gente está lá nesse momento. Mas, tentando responder a pergunta que fizeram antes do intervalo, então, a sustentabilidade ela é fundamental. Por quê? Quando você promove a sustentabilidade, você vai ter por mais tempo, né? Sim. O que a gente percebe hoje, né, falando um pouco de questão de produção de alimentos, né, a gente tem uma coisa que chama aí de agronegócio, né? Que é grande. E aí você percebe que para produzir mais, tendo um lucro maior, visando um lucro maior, você muitas vezes não produz de forma sustentável. Sim. Você desmata, né? Para poder ter uma área para plantar. Você alimenta quem produz o alimento, por exemplo, se for alimentação bovina, você alimenta o seu gado com coisas que não são saudáveis para o próprio animal, aí aquela carne não vai ser uma carne saudável, ou você alimenta a sua ave com rações, hormônios. Então, que você está visando lucro, você não está visando a produção do alimento saudável, a segurança alimentar. Então, que a gente vai sempre que está defendendo uma alimentação uma produção sustentável, e aí eu acho que você consegue controlar um pouco mais, né, quando você promove pequenas cooperativas de agricultores, agricultura familiar de subsistência, porque aquele pequeno agricultor ali, o próprio alimento que ele produz para ele comercializar para o seu próprio sustento é o que ele coloca na mesa dele. Sim, ele vai botar algo de qualidade, né? Ele não quer colocar um alimento com agrotóxico na mesa dele, então ele também não quer passar para os outros. Agora, aquele grande produtor, não estou falando que são todos, estou generalizando, né? Então a gente tem casos e casos que ele só produz para comercializar, ele mesmo não consome o próprio alimento dele. Sim. Porque ele sabe que não é saudável. Então, assim, se eu promovo a sustentabilidade, a gente tem aí um exemplo aí que a Nora pode falar também, de hortas comunitárias que cada vez mais crescem em espaços que você nem imaginava que podia ter uma horta. E aí são pessoas que vão da ciência, da agronomia, te explicar como é que você faz, né? Sem agredir o solo, sem fazer uma coisa que vai depois causar um impacto ambiental, né? E que pode, por exemplo, escoar para poluir um rio. Sim. E aí o peixe daquele rio já não vai ser um peixe saudável. Então, assim, tem a toda a exatamente, região. você tem que pensar, então, como é que você não... aí quando você coloca o lucro à frente de qualquer outra coisa, o capital na frente, então você não vai pensar nessa questão, você vai só pensar como você cada vez mais vai ter um lucro
a mais. Então eu acredito que a sustentabilidade está muito ligada a essa questão da agricultura de subsistência. Entendi. Entendeu? Então eu sou um defensor da agricultura familiar. Não, eu concordo com você, Júlio. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu falei no início do programa, o Thiago falou, né, esse programa tem apoio do SUSTICOM, como vocês falaram, eu vi o Thiago, nós somos da PUC Rio, né? Então a gente trabalha em parceria aqui com o Vicariato Social, na questão da comunicação e outras coisas também, né? São várias coisas acontecendo. E no SUSTICOM tem uma horta comunitária, né? Nosso amigo ali, Valmir Júnior, ele estava também trabalhando na PUC, né? Até ano passado ele estava junto conosco aqui no SUSTICOM, né? No convênio, ele estava representando lá a pastoral universitária. E o bacana, cara, da experiência dessa horta comunitária lá, como você falou, em locais que você falou esse termo, viver na hora, cara. A horta hoje, ela tá num terreno ao lado do muro da Marinha. Sim. Né? E a gente até na pediu, Kels, né? Ali na favela Kels e tal, que é, né? Que é conhecida também como Marcílio Dias, né? Então, ao lado ali da Marinha, naquele muro, cara, e aquele muro era um lixão, tinham vários lixos, os moradores jogavam várias coisas ali e tal, e até a gente fez na reunião da Marinha, foi engraçado, que o que aconteceu? A molecada foi e tal, fizeram, que, né, devido a um problema de território, estava no local, aí pediu para fazer em outro local, e tinha um edital, que tinha que usar o dinheiro do edital, vamos fazer aqui. Eu falei, cara, vamos ter que negociar isso. E aí a Giovana, que é também do Serviço Social aqui da Arquidiocese, né, interferiu junto à Marinha, foi lá, intercedeu, e a gente conseguiu uma reunião com a Marinha, e aí conversando com o pessoal da Marinha, eles, não, cara, ele foi ótimo, porque aquele local ali estava dando muito trabalho, o morador às vezes fazia até alguma pavimentação, alguma coisa ali, uma casa, construir alguma coisa e invadia aqui o muro da Marinha e atrapalhava a nossa visão. Desde que vocês começaram essa horta, que não tenho nenhum problema. O pessoal da Marinha agradeceu e tal, e um terreno que era sujo, então tinha construções impróprias e tal, então isso era uma dor de cabeça para a Marinha que hoje não tem. E fora uma coisa que no Dia das Crianças fizemos uma atividade com as crianças, cara, foi muito bacana. Por quê? Porque a gente movimentou a favela inteira. E hoje, né, em outubro do ano passado para cá, você vê o quê? Toda a favela com a sua hortinha em casa. Todo mundo plantando alguma coisa dentro de casa. Então, essa questão que o Júlio colocou da agricultura familiar, cara, é uma coisa que não só conscientiza, mas também multiplica, sabe? Ela expande de tal forma que eu não consigo ir sempre no território, e quando eu vou, é uma novidade. Eu vou andando lá para ver as famílias, conversar. Quando eu chego lá, o que eu vejo? Tem o Júlio, o Júnior, que é professor, o apelido dele lá é professor, e aí a gente tem um cabelo meio parecido, aí eles confundem. Eu falo, não sou professor não, mas fala aí e tal. Aí chego lá, mostra, fiz um canteirozinho aqui que a gente vai explicando como fazer. Cara, é muito bacana. Eu, assim, como o Júlio, eu também acredito nessa questão da agricultura familiar, nessa coisa ali dos pequenos agricultores, né? E, enfim, eu vi outros dados, mas não vou roubar a fala de vocês. Acho que o Thiago quer perguntar uma coisa aí. Tenho sim. E antes de falar, é até interessante porque eu sempre lá em casa, eu sempre procuro ir para as feiras, que eu acredito que as feiras tem aquele alimento que minha avó sempre me ensinou, que é um alimento mais saudável, um alimento bom, então tem aquele cuidado todo além do mercado. Então a feira dá aquela sensação boa de vai ter um alimento melhor, vai ter esse alimento mais de qualidade em vez de tanta quantidade que o mercado tem. Então, a pergunta que eu gostaria de dizer é: quais são os desafios enfrentados na promoção da segurança alimentar no Brasil? Eu penso assim também, voltando aqui à pergunta também anterior, é o escoamento, né, dessa produção, não valorizando o produtor que nós temos mais próximos, né? Até porque nós temos assim o transporte que vem de longe. Muitas das vezes o produto já chega aqui meio deteriorado. Sim. Né? E se a gente valoriza o produtor local, aquele produto vai chegar mais... Não tem o desperdício desses alimentos. Não tem o desperdício, exatamente. E que a gente tem que pensar também é que ele é um produto sem agrotóxico, né? Sim. E como o Júlio falou, nós estamos assim motivando o
o Rodrigo estava falando das hortas, né? Então é uma política pública que muitas das vezes não é incentivada, porque isso é uma política pública, né? Se você incentiva as hortas familiares, as hortas comunitárias, isso também vai minimizar, né? A insegurança alimentar, de repente, para aquela família, porque muitas das vezes... Para aquela localidade. Na localidade. Lá a gente começou a falar das crianças, eu não falei. E essa horta, toda a colheita vai para a creche que atende a comunidade. Mas continuando, né? Desculpa. Então, mas assim, a gente tem motivado nos territórios a voltar com essa cultura, né? Voltar novamente com a cultura da horta familiar, hortas locais, hortas nas residências, ou pegar um terreno que está, de repente, ocioso. Um exemplo disso, nós temos um terreno de uma capela em Campo Grande, que em parceria com a Rio Águas, eles emprestaram o equipamento, as máquinas, para que aquele terreno fosse limpo e a partir dali vai ser feita uma horta. Legal. Uma horta comunitária. E temos também um espaço também em outra paróquia que está em parceria com a Pastoral da Ecologia Integral, já começou, já plantou, já está tudo brotando bonitinho, e outros exemplos que nós temos, né? Essa que a Norane falou está lá nas redes sociais, a gente postou, eles mandaram no nosso chat lá para postar. Então. E eu queria aproveitar, né, que a gente está falando dessas políticas e tal. Eu sei que tem um evento, Júlio, né, do Conceia, que faz todo esse monitoramento das políticas públicas e tal. Você pode falar desse evento? Porque eu acho que vai rolar agora esse ano, não é? A gente está no ano de conferências, né? Isso, então, conferências. dentre elas, a da segurança alimentar, conferência nacional, estadual e municipal. A municipal a gente está já perto de fazer, porque a gente tem um prazo para fazer primeiro a municipal, para depois a estadual, depois a nacional. Então são espaços, né, de discussão, de debate, de avaliação das políticas, né? Então, como a conferência são de 3 anos, você há 3 anos atrás teve uma conferência que lá nessa conferência tiraram propostas para ser encaminhada para a sociedade, para quem tem que implementar a política, para quem tem que executar, para combater essa questão. E aí você, nessa conferência, primeiramente tem que olhar se aquelas propostas lá de trás foram colocadas em prática, se não foram, por quê? Né? Para você, então, ir monitorando isso. Mas então, como que você monitora essas conferências de... Então, quando você propõe a política, precisa ser feito algo para acabar com a questão de nutrição infantil. O que precisa? É isso, isso e aquilo outro. Por exemplo, 3 ações que precisam ser feitas. Você monitora durante esse tempo, você acompanha. O conselho é um órgão de acompanhar, e outros espaços também, não só o dever do conselho. Mas o conselho ele tem esse dever nato de acompanhar. Então a gente está o tempo todo acompanhando se está sendo feito ou não. Então a gente vai saber colocar, olha, isso aqui, e os dados. Aumentou, diminuiu, sanou, ou tá pior do que estava daqui 3 anos atrás. Então algo não foi feito. Então esse é o controle que você tem que ser feito. A conferência é um espaço para a sociedade fazer o controle, para a sociedade conseguir discutir isso. Então assim, eu, Noranei, nós somos técnicos, somos assistentes sociais, tem nutricionistas, mas não, a gente quer ouvir a população. Eu vi quem tá lá na ponta sofrendo com aquele mal ou não. Né? E aí também o que ela traz de ideia, o que ela traz de proposta para poder discutir. Então, assim, o processo é o seguinte: faz primeiro pré-conferências nos territórios. Então, aqui no Rio a gente vai ter uma na Zona Oeste, uma no centro e uma na Zona Norte. Preparatória. Já tem datas? Tem. A Nora vai passar a data aqui. A pré é preparatória para a conferência, né? Eu sei que o tempo está acabando. E a conferência municipal, então a gente vai ter... A conferência municipal vai ser, inclusive, num local bem interessante. Vai ser na Maré, né? Bacana, em agosto. Então a gente tem que ter essas etapas. 3 pré-conferências para fazer a conferência municipal e depois seguir. A Nora nem vai falar a data e o local das pré-conferências e da conferência. E convidar todo mundo para Então, gente, fica ligado aí para essas datas. Vai lá, Noranei. Então, a primeira pré-conferência será dia 11/7, de 11 às 17, na UERJ. E depois a próxima, dia 24/7, na Ação Cidadania. São 24 ou 28, porque eles estão ainda só na data, mas vai ser na Ação Cidadania. Independente da data, será na Ação Cidadania. Popular, né? Isso. E a próxima, que será no dia 5 de agosto, sábado, na Pedra de Guaratiba, numa instituição chamada Mulheres de Pedra. Legal. E a nossa conferência geral está prevista para... A gente está discutindo, mas tem as datas: 28
21, 22 e 23 de agosto, que será na Maré. A gente está só discutindo se vamos ficar com os 3 dias mesmo. E onde as pessoas elas conseguem acessar para saber onde ver? Então, essas informações, assim, elas acontecem muito pelos territórios mesmo. Então, assim, as instituições que fazem parte do Conselho vão divulgar nos territórios. E a gente, na Arquidiocese, está divulgando pelas paróquias. Certo. Assim, é aberto para todo mundo. Quem quiser participar, é muito importante a participação de todos, né? Tanto nas prés como depois na conferência. A gente espera sentar com vocês para discutir sobre isso. Gente, agradeço a presença de vocês aqui, agradeço a todos vocês, né, que estiveram conosco aí pela Ondas da Rádio Catedral, pelo Web TV Redentor. Agradeço o Thiago, tá aqui com a gente aí, tá? E até o próximo Ágape Solidário. Você acabou de ouvir programa